Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos, né, ao nosso canal Maningia. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês nas questões aí de revisão de biologia, viu? Gente, eu peço desculpas se por acaso apareceu barulho de cachorro latindo, viu? É o meu cachorro, mas tudo bem. Vamos lá, vamos focar aqui nas questões. Eu vou ajudar vocês agora nessa semana, nessa reta final aí, né, de biologia. E agora a gente vale lembrar que a gente está corrigindo aí, né, fazendo a revisão com vocês da segunda aplicação, né, do caderno amarelo de biologia, tá bom? A gente tem também as resoluções aí nas playlists anteriores da segunda aplicação também, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá bem interessante, viu? E a gente também tem a primeira aplicação, se vocês quiserem revisar aí também biologia, a de 2019, primeira aplicação, podem dar uma olhadinha aí no canal, tá bom? Que tem a playlist para ajudar vocês. Beleza? Então tá, vamos agora para a questão 127, né? A gente fez a resolução da questão 126, né? Bem interessante. Agora a gente vai para a questão 127. A questão 127, olha só, ela é bem interessante. Ela descreve o seguinte: em uma atividade prática, um professor propôs o seguinte experimento. Aí tem, né, os materiais: copo plástico pequeno, leite e suco de limão. O procedimento: coloque leite até a metade do copo plástico e, em seguida, adicione lentamente 20 gotas de limão, levando-se em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento. Qual processo digestório estaria sendo simulado? Aí aqui no caso, né, tem as opções. A. Ação da bile sobre as gorduras no duodeno. B. Ação do suco pancreático sobre as gorduras. C. Ação da saliva sobre os carboidratos na boca. D. Ação do suco entérico sobre as proteínas no íleo. Ou E. Ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né, gente? Vai se tratar aí da ação do suco gástrico, né, sobre as proteínas do estômago. Depois eu vou explicar para vocês por que a letra E, né? Eu acho que vocês já devem saber aí, comparado ao suco de limão, né? Olha só, por que não são as outras, né? Vamos falar aqui por que não são as outras. Olha só, a, né? Depois a gente fala por que a E, né, que é a resposta certa. Olha só, a. Por que não é A, gente? A ação da bile sobre as gorduras no duodeno. Aqui, apesar da experiência ela ter comparado aí o leite, né, pelo fato de ter gordura, não tem nada a ver. Aqui no caso ele compara com o suco de limão. A gente tem que ter em mente, aqui no caso ele a questão até descreve, né, a faixa do pH do suco de limão, ou seja, a gente já tem que ter em mente, né, já sabe que o suco de limão é ácido, né? Então ele está perguntando qual é o processo digestório. Olha só, a bile, se a gente for analisar, a experiência seria aí a do detergente, né, não do suco de limão, né? Porque, gente, se a gente for comparar com a bile, né, aqui no caso que a letra A está se referindo, por que não é a letra A? A bile, né, que no caso bilis, né, fel ou suco biliar, ele vai ser aí produzido pelo fígado, né, e está muito mais ligado, que atua aí na emulsificação de gorduras, né, ou seja, a homogeneização aí da suspensão de gorduras. Então, ela vai atuar como detergente. Então, no caso aqui, nem seria essa experiência, né, teria que ser a experiência aqui do detergente, né, aí seria mais fácil, né, porque a função da bile atua realmente como um detergente. Então, o suco de limão aqui não está muito direcionado à bile. Então, por isso que não é a letra A. Olha só por que não são as outras. Gente, o suco pancreático, que no caso, mesma coisa, né? Se a gente for analisar aí o suco pancreático, ele é aí uma secreção produzida, aqui no caso, pelo pâncreas, né? Que vai atuar aí no processo digestivo. O que acontece? Também não seria esse tipo de experiência, né? Até porque a experiência, ela descreve sobre o suco, aqui no caso de limão, sobre o caráter ácido do suco de limão. Todo mundo já sabe que o suco de limão, ele é ácido. Então, aqui no caso, não vai se encaixar também muito com o suco pancreático, né? Olha só, saliva sobre carboidratos na boca. Não, né? Aqui no caso também não tem nada a ver aqui com a saliva.
né, apesar de ser uma experiência do processo digestivo, o suco de limão, né, a gente tem que ter em mente por que o suco de limão? Qual componente o suco de limão aqui tem parecido nesse, né, em qual das opções aqui do sistema digestivo o suco de limão se encaixa? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Não vai ser aqui no caso sobre saliva, não é isso que a questão está descrevendo. E a ação aqui no caso, deixa eu ver, entérico sobre as proteínas no ilho. Gente, no caso aqui, o suco entérico, né, como a questão descreve aqui, vai ser um suco aí, né, que ele, aqui no caso, a principal função dele aí vai ser finalizar a digestão de proteínas, aqui no caso glicídios, vai ser secretado aí no intestino delgado, né, e o suco pancreático aqui, que é produzido pelo pâncreas, né, esse suco aí vai ser composto por bicarbonato de sódio, né, que vai modificar o pH do quimo, aqui no caso, neutralizando sua acidez, mas não é o caso da questão. Por quê? Se a gente for analisar, olha só, aí que vamos falar por que a letra E. Olha só que interessante. A questão, inclusive tem até um site aqui que eu achei interessante, vou deixar para vocês aqui embaixo o link, né? Sobre essa experiência. Aqui no caso, olha só, a questão, por que a letra E, né? Por que proteínas no estômago, suco gástrico, né? Todo mundo conhece suco gástrico, né, gente? Olha só. Ele está descrevendo, né, aqui e adiciona 20 gotas de limão lentamente, levando aqui a faixa de consideração do pH do suco de limão. Se a gente for analisar, o suco de limão, ele tem caráter ácido, né, ele é ácido. E é algo aqui muito parecido exatamente com o suco gástrico que nós temos aqui no nosso estômago, né? Para quem não sabe, gente, o suco gástrico, o que é o suco gástrico, né? Por que essa comparação com o limão? Aqui no caso, o suco gástrico, né? Ele é um fluido aí digestivo, né? Para quem não sabe o que compreende uma mistura de substâncias, incluindo a pepsina e ácido clorídrico, né, aqui no caso. Então, esse ácido, ele é muito parecido com o limão, né? Esse suco gástrico aí, ele possui esse ácido clorídrico, né, que vai ser secretado aí pelas glândulas do nosso estômago. E qual que é a principal função desse suco gástrico, né? Por que o nosso estômago aí libera esse suco gástrico? Exatamente a função dele aí vai ser quebrar proteínas, né, em polipeptídeos aqui durante a digestão. Então, a função dele é essa, né? Ele vai agir aí na digestão das proteínas do estômago. E ele é formado pelo ácido clorídrico. E por que aqui no caso... Desculpa. E por que no caso ele está sendo comparado com o limão? Gente, o limão ele também possui um ácido, né? Para quem não sabe, olha só que interessante. Ele é composto, ele possui aí um alto teor de ácido cítrico, né? Aqui no caso de 5 a 7%, né? Quando é livre, ele é assim um ácido que pode ser ingerido. Então ele faz o papel aí muito parecido com o suco gástrico do nosso estômago, né? Justamente por ele ser ácido, né? E uma coisa interessante, que eu achei interessante aqui, depois eu vou até ler para vocês, que tá descrevendo aqui, inclusive, que muitas vezes ele é bom pro estômago, né? Deixa eu ver onde que eu achei aqui. Se o limão fica alcalino, deixa eu ver se acho que diminui a acidez do estômago, não. Ai, gente, onde que eu achei como o limão age no estômago? Quantidade aumenta o equilíbrio deslocado. Eu pesquisei aqui no site e achei bem interessante sobre o que o limão pode fazer no... Acho que é essa daqui. Não, que diminui a acidez, não. Como o limão fica alcalino no estômago, né? Créditos aí. Depois eu vou colocar os sites aqui. Revista ABM, né? Olha só que interessante. Embora um fruto ácido, o limão pode ajudar a reduzir a queimação, inclusive, né? Ele pode ajudar a reduzir a queimação estomacal, né? Interessante, né? Devido ao seu alto teor de ácido cítrico, né? Então, ele tem um ácido, algo muito parecido com o nosso suco gástrico, né? Olha só. Que ao ser ingerido é oxidado e funciona como um agente bloqueador do ácido do estômago. Então, olha que interessante, né? Ele bloqueia o ácido clorídrico aqui no caso, né? Que é o suco gástrico do estômago, né? E ele funciona aí como um alcalinizante, né? Isto é, aqui no caso, o neutralizante da acidez interna, o que estabiliza o pH. Então, gente, interessante isso, né?
Aqui no caso, por que aqui no caso a questão vai ser a letra E, né? Fez uma experiência em relação, né, ao processo digestivo aí nosso. E por que o limão tem a ligação aqui no caso com esse ácido do nosso estômago, né? Com o suco gástrico. Exatamente pelo limão ser ácido, né? E ele vai ter algo aí muito parecido com o nosso suco gástrico, que também é um ácido, né? Formado aí pelo ácido clorídrico, né? Aqui no caso. Então tem muita semelhança, por isso que essa experiência vai ser comparada aí ao nosso suco gástrico, tá certo? Por isso que é a letra E. Eu vou deixar para vocês o site que eu achei muito interessante, né, dessa questão. Eu vou deixar aqui para vocês, só que aqui tá com vinagre, mas também serve, né, vinagre ou suco de limão, quer ver? Isso aqui, ó. Experimento 3, né, da experiência. Olha só que interessante. Depois, né, se vocês quiserem testar também, fazer essa experiência. Experimento 3. A acidez do suco gástrico, né, que no caso é uma comparação, exatamente essa experiência que a questão está descrevendo. Ela descreve vinagre, mas pode ser vinagre ou suco de limão, aqui também tá o suco de limão. Como que consiste aqui no caso, né, metodologia? Colocar exatamente o que a questão está descrevendo, né? Colocar leite no copo e adicionar vinagre, que no caso pode ser, eu tô lendo vinagre, mas pode ser suco de limão também, que ambos são ácidos, né, que no caso possuem ácidos. O que vai acontecer? Qual que é o objetivo dessa experiência? Ao entrar em contato com o leite, ele o coalha, separando o soro do nata. Ele age como o nosso suco gástrico no estômago sobre os alimentos, facilitando a digestão ao dissolver o bolo alimentar. E isso ocorre porque o suco gástrico é composto de um ácido clorídrico, né, enzimas e muco. Exatamente aqui a comparação do suco de limão, né? Exatamente por ele ser ácido. Então, por isso aqui no caso que vai ser a letra E, porque ele atua aí como uma função muito parecido com a nossa aqui, né, do nosso estômago aqui, que é o suco gástrico, tá certo? Então, por isso que vai ser aqui no caso a letra E. Ação do suco gástrico sobre as proteínas do estômago, né? Aqui no caso não pode ser a bile, né, as outras alternativas, porque seria aqui no caso a experiência do detergente, né? Aqui, pelo fato de descrever sobre ácido, tá muito ligado ao nosso suco gástrico, exatamente pelo suco gástrico aqui do nosso estômago ser ácido também, tá certo? Por isso que é a letra E, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Tá muito interessante esse site. Tem várias experiências aí sobre o sistema digestivo, né? Digestório aí. Eu vou deixar pra vocês o link abaixo. Depois vocês pesquisam. Tá bem interessante, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Nessa questão, espero que vocês também tenham acertado. Né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento e mais questões aí. A gente volta com revisão para vocês. Espero ter ajudado. Gente, se vocês tiverem dúvida também, pode deixar nos comentários que a gente vai tentar responder vocês, tá bom? Então podem comentar aí qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Então tá, gente. Bons estudos para vocês e até as próximas resoluções das questões.